Hoje eu vou falar para vocês como montar uma rotina leve de estudos com seu filho. Se no momento dos estudos na sua casa termina em choro, em cansaço, em frustração, talvez o problema não seja o seu filho, talvez seja a rotina que vocês estão desenvolvendo. E eu sei que essa fala pode surpreender assim muitas pessoas, mas foi exatamente isso que eu descobri aqui dentro da minha casa. E antes de eu continuar, se você ainda não me conhece, o meu nome é Thalita Tirelli. Eu tenho 4 filhos, sou especialista em marketing digital. Hoje eu curso neuropsicopedagogia e eu desenvolvi uma metodologia chamada Método Tirelli. Ela é uma metodologia que nasceu com a minha experiência como mãe de uma criança com dislexia. E o meu filho tinha uma dislexia muito grave. E hoje ele já consegue conviver com os desafios da dislexia. E tudo que eu compartilho aqui vem da minha prática, dos desafios e das descobertas, de tudo que eu vivi com o meu próprio filho. Então, hoje, eu quero conversar com você sobre um ponto que transformou, assim, completamente a nossa rotina aqui em casa. Como que é estudar sem transformar todo esse aprendizado num peso? Bom, muitas famílias acreditam que uma boa rotina de estudo precisa ser, assim, rígida. E rígida que eu falo, uma mesa organizada, muito tempo sentadinho ali quietinho, muitas atividades, muito conteúdo. Mas eu descobri que para muitas crianças, principalmente aquelas crianças que têm alguma dificuldade, principalmente a dislexia, isso acaba gerando exatamente o efeito contrário. E aí, por que de tudo isso? Porque quando a criança tá cansada, quando ela tá ansiosa, quando a criança tá frustrada, que não tá conseguindo ali desempenhar aquela tarefa, o cérebro dela começa a mandar como se fosse um sinal de alerta. E aí ela deixa de aprender e passa apenas só a tentar suportar aquela situação toda. E eu lembro de dias que eu preparava tudo, gente, mas tudo. Sabe aquele cuidado de você separar um caderno, de separar um lápis, separar as atividades? E aí eu pensava assim, nossa, hoje vai funcionar, vai dar certo, porque o lápis é novo, porque a borracha é nova. E passava assim alguns minutos eu já percebia meu filho disperso, bocejando, começava a ficar irritado. Sabe quando a criança parece que tem formiga? Eu não sei se acontece aí, mas aqui acontecia. Parecia que ele tinha formiga. Ele levantava, sentava, deitava e mudava de posição, dava vontade de fazer xixi, dava vontade de tomar água, tudo ao mesmo tempo. E aí foi nesse meio tempo que eu comecei a mudar completamente a forma que a gente estava organizando os estudos. Então a primeira mudança foi muito simples. Eu comecei a diminuir o tempo. Isso mesmo, diminuir. Eu diminui o tempo. E hoje é uma das orientações que eu mais compartilho com as famílias. Não espera uma hora de atenção contínua. Comece a trabalhar em blocos curtos, 20 em 20 minutos. E faz 20 minutinhos, uma pausa, 15 minutinhos, uma pausa. Fala para tua criança levantar, tomar uma água, se alongar, fazer uma ginástica, brinca um pouquinho. E aí, depois disso, voltar. Pode parecer pouco, mas 20 minutos, se é 20 minutos de uma atenção verdadeira, costuma valer muito mais do que uma hora de desgaste. Uma outra mudança muito importante foi entender que aprender não vai acontecer apenas no caderno. Acontece brincando também. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês. O jogo da memória. Ele pode se transformar assim, numa atividade poderosíssima. Porque quando a criança encontra uma imagem e fala o nome dela, quando ela repete os sons, ela começa a identificar os fonemas. Então, essa criança começa a treinar a linguagem. E aí, ela não tá nem percebendo que ela tá estudando. Um outro exemplo também que eu usei muito, gente, e esse eu usei demais, é o jogo de Uno. Sabe aquele jogo de cartas Uno? Existe o Uno e existe alguns outros. Um que a gente jogou muito em casa também foi o Color Addict. E a gente criava regras diferentes e regras divertidas. Então, por exemplo, toda vez que aparecia uma carta vermelha no Uno, eu pedia pro meu filho falar vermelho.
e pausadamente. Vermelho. E aí toda vez que aparecia o azul, azul. Pode ser simples, gente, pode parecer muito simples, mas nisso a gente está trabalhando a linguagem, a atenção e a associação. Tá muito difícil? Se tiver, eu vou falar outras atividades para vocês também, tá? Mas qualquer coisa podem deixar as dúvidas nos comentários também. Uma outra atividade que eu gosto muito são as rimas, porque as crianças costumam gostar muito, assim, elas amam, principalmente as que são menorzinhas. Por exemplo, você fala pato, e aí pergunta, o que rima com pato? Gato, sapato, prato. E essas brincadeiras elas vão ajudando muito no desenvolvimento da consciência dos sons e da forma que fala essas palavras. E isso é algo extremamente importante para a criança que tem dificuldade na leitura. Outra coisa que eu gosto muito também são as adivinhas. As adivinhas, as crianças que têm uma alfabetização um pouco mais tardia, essas gostam mais, viu? Por quê? Mas porque elas trabalham o raciocínio, a linguagem e junto sempre a atenção. Então, o melhor, a criança começa a se divertir. Sabe aqueles o que é? Pois é, se você pesquisar aí no Google, tem vários o que é diferentes. O meu filho começava a pedir o que é até pro chat GPT. E dá muito certo, porque a gente sabe, né, que hoje em dia a gente não tem tanto tempo de pesquisar, mas existem livros de o que é. Só de um monte de adivinha. Então dá para pegar uma página ali, fazer 5 adivinhas com o filhote e numa hora do dia, depois na parte da tarde faz mais uma vez. E às vezes eles gostam tanto que eles querem fazer muito tempo essa mesma atividade. E falando de livro, né? Uma outra atividade que eu gosto também é de contar história. Mas não só contar a história. Normalmente eu pego uma história curtinha mesmo, bem curtinha, e depois pedir para a criança desenhar o que ela ouviu, trabalhando a atenção dela. Ou, se é uma criança que não gosta muito de desenhar, pedir para ela recontar essa história com as palavras dela. Sabe aquela situação que você sempre conta a história de noite para o seu filho dormir? Vira o jogo. Fala, hoje você que vai me contar a história. Ah, mas eu não sei, me conta do seu jeitinho. Eu já te contei essa mesma história 10 vezes. Hoje você vai contar para mim. Então, é uma outra forma da criança representar essa história, não só através de desenho, né? E aí você percebe como que a gente tá aprendendo sem transformar tudo isso numa obrigação? Uma coisa que eu aprendi no longo, assim, dessa jornada toda é que o aprendizado ele precisa fazer sentido para a criança. E aí, quando existe uma conexão emocional, o cérebro deles começa a aprender melhor. E nesse meio tem um ponto que eu falo que é muito importante. Você não precisa ter medo de repetir, porque a repetição acaba sendo uma grande aliada. Só que tem uma grande diferença quando a repetição é cansativa e quando ela é significativa. Repetir através de música, de jogos, de histórias, de brincadeiras, isso costuma funcionar muito melhor. Porque a criança acaba... ela não se sente uma criança fracassada. Ela sente que ela está participando, ela está pertencendo àquilo tudo. E eu acho que isso hoje pode ser uma das maiores mudanças que a gente pode fazer como pai, como educador. Parar de focar apenas assim no resultado e começar a valorizar todo esse processo de aprendizagem. Eu acredito muito, mas muito mesmo numa frase que normalmente vocês vão me ouvir falar muito dela, que toda criança ela consegue e pode aprender. Toda criança, assim, sem exceção nenhuma, mas nem toda criança vai aprender da mesma forma. E quando a gente entende isso, a gente para de lutar contra as dificuldades. A gente começa a construir caminhos. E se hoje a sua rotina ela tá pesada, começa pequeno. Não tenta mudar tudo de uma vez. Escolhe uma atividade, uma única brincadeira, uma única pausa estratégica e observa. Às vezes são as pequenas mudanças que vão gerar grandes transformações. E é essa mensagem que eu quero terminar deixando para vocês.
Se o teu filho, se o teu aluno, se a tua criança, ela aprende de uma forma diferente, isso não significa que ela vai aprender menos. Significa apenas que ela precisa de um caminho diferente. Toda criança ela pode aprender sim. E quando a gente encontra a forma certa de aprender, essa criança começa a desabrochar. E se esse vídeo ele tá te ajudando, me conta aqui nos comentários qual que é a atividade que você mais gosta de fazer quando você tá ensinando o seu filho, qual que é a atividade que ele mais gosta de fazer quando ele tá aprendendo, e compartilha esse vídeo. Compartilha com uma família, com um educador, com pessoas que possam se beneficiar dessas ideias. Um grande abraço, até o próximo!